Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 17. Capítulo 217. O bastão dourado atingiu em cheio o corpo enorme de Roshi. Uma força tremenda percorreu seu corpo, suas pernas cedendo sob o peso do ataque. Incapaz de resistir, ele caiu de joelhos. Jiraiya não perdeu tempo. Controlando a divindade guardiã, ele ergueu o bastão dourado mais uma vez e o abaixou com outro golpe devastador. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo campo de batalha quando Roshi desabou completamente, seu corpo estendido no chão. Um rugido de agonia escapou de sua garganta, reverberando pela paisagem devastada pela guerra. Droga! Que jutsu é esse? Nem mesmo o mestre Roshi consegue revidar. Roshi-sama é um Jinchuriki perfeito. Ele consegue controlar totalmente o poder da quatro caudas. Mas mesmo com toda essa força, ele ainda não consegue enfrentar Jiraiya? Isso é uma loucura. Os Jounin de elite da Terra sentiram um arrepio percorrer suas espinhas ao verem Roshi ser espancado até cair no chão. Suas expectativas haviam sido completamente frustradas. Antes da batalha, eles acreditavam que mesmo que Roshi não conseguisse derrotar Jiraiya, pelo menos seria capaz de se defender bem. Pensavam que seria uma luta equilibrada. Mas a realidade era muito mais cruel do que eles imaginavam. Nesse momento, um pensamento muito mais sombrio começou a lhes passar pela cabeça. Havia uma chance real de não conseguirem voltar vivos para Iwagakure. Seus malditos ninjas de Tsunagakure. Mesmo com o apoio do país da Terra, vocês não têm a menor chance contra nós. Hoje você e seu Kazekage morrerão aqui. Esses ninjas tolos de Suna. Será que eles realmente pensam que se aliar a Iva lhes dá alguma chance contra Konoha? Ridículo. O moral dos ninjas de Konoha aumentou consideravelmente. Se até mesmo um Jinchuriki perfeito era impotente diante de Jiraiya, então essa batalha já estava decidida. Não havia pressão, nem certeza, apenas a vitória. As forças de Tsunagakure, no entanto, estavam ficando cada vez mais inquietas. O Kazekage deles estava travando uma batalha feroz com o Hokage e, para piorar a situação, estava em desvantagem. Ao mesmo tempo, os reforços do país da Terra, seu suposto trunfo, estavam sendo esmagados pelas forças de Konoha. Qualquer esperança de vitória estava se esvaindo. O moral estava em queda livre, e muitos deles apenas aguardavam a ordem de retirada do comandante. No instante em que isso acontecesse, eles teriam desaparecido. Mas em comparação a eles, os Jounin de elite da Terra estavam ainda mais desesperados. Roshi não era um ninja qualquer. Ele era o Jinchuriki perfeito do país da Terra, um de seus maiores trunfos militares. Se ele perdesse, se a quatro caudas fosse extraída, os danos à nação seriam devastadores. Uma perda que eles não podiam suportar. O arrependimento começou a se instalar em seus corações. Talvez o Tsuchikage não devesse ter concordado em ajudar Tsunagakure desde o início. E nenhum deles esperava que Jiraiya fosse tão incrivelmente forte. Seu corpo pode ser formado de chakra, mas até mesmo o chakra tem seus limites, disse Jiraiya, encarando Roshi ferido. Se você se render agora, pouparei sua vida. Como um Jinchuriki perfeito, Roshi poderia ser um recurso valioso. Se ele concordasse em se juntar a ele, Jiraiya estava disposto a deixá-lo viver. Seu pirralho maldito. Continue sonhando, rugiu Roshi, fervendo de fúria. A mera ideia de se render era uma afronta. Os ataques de Jiraiya o deixaram em agonia, mas não causaram danos graves. Afinal, um Jinchuriki não era feito de carne e osso como um ninja comum. Seus corpos eram construções de chakra, não importava o quanto de dano sofressem. Contanto que tivessem chakra suficiente, eles podiam se curar. Liberação de lava, grande erupção de chamas. Roshi retaliou, provocando uma onda de erupções vulcânicas. Formações irregulares de rocha derretida irromperam do solo, expelindo lava em direção a Jiraiya em uma onda implacável. A divindade guardiã permaneceu impassível, estendendo seu guarda-chuva celestial. Por mais violenta que fosse a lava, ela não conseguia romper suas defesas. Deixe-me assumir o controle, uma voz profunda ecoou na mente de Roshi. Você não pode vencer essa luta. Se isso se prolongar, nós dois estaremos em perigo real. Era a voz da quatro caudas, Sengoku. Roshi cerrou os punhos, a frustração fervendo dentro dele. Mas no fim, ele só conseguiu cerrar os dentes e assentir. Ele abdicou do controle. Jiraiya sentiu a mudança imediatamente. A pressão do ar aumentou. Sengoku havia assumido o controle completamente. Você está prestes a aprender, rosnou a fera, fincando suas enormes patas no chão. O verdadeiro terror de uma besta com cauda. Com um salto estrondoso, a criatura colossal investiu contra Jiraiya, desferindo um chute devastador. Jiraiya apenas zombou. Nem mesmo a raposa de 9 caudas tem o direito de me dizer isso, disse ele casualmente, fazendo uma rápida sequência de selos de mão. Um brilho intenso emanou de suas palmas. Antes que o ataque de Sengoku pudesse atingi-lo, um raio de energia cegante o atingiu em cheio. O impacto lançou a enorme criatura pelos ares, seu corpo colossal se chocando contra o terreno distante como um meteoro. Agora que o quatro caudas havia assumido o controle total, a oportunidade havia chegado. Correntes douradas surgiram de repente atrás de Jiraiya, avançando em direção a Sengoku como uma onda gigante. Saiam da frente. A voz de Roshi soou em tom de aviso. Essas são as correntes de selamento adamantinas. Elas são extremamente eficazes contra bestas com cauda. Tendo lidado com duas bestas com cauda no passado, o Senhor da Terra havia estudado extensivamente as técnicas de selamento. No momento em que viu aquelas correntes douradas, Mestre Roshi soube exatamente o que eram. Os olhos de Sengoku brilharam de alarme. Imediatamente ele lançou uma bijudama, com o objetivo de obliterar as correntes que se aproximavam antes que pudessem alcançá-lo. Mas Jiraiya já estava um passo à frente. A divindade guardiã brandiu seu cetro dourado mais uma vez, desviando a bijudama para longe. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a terra, acompanhada por um brilho intenso. Era tarde demais. As correntes douradas envolveram firmemente Sengoku, prendendo-o no lugar. Quanto mais ele se debatia, mais apertadas elas ficavam. Símbolos estranhos começaram a brilhar ao longo das correntes, espalhando-se pela forma gigantesca da besta. Seu chakra estava sendo selado. Droga! Meu chakra está sendo suprimido. Sengoku rangeu os dentes. Roshi ficou em silêncio. Ele não estava preocupado consigo mesmo. As bestas com cauda não morreram. Mas e o Roshi? Ele não sobreviveria.
Jiraiya agora o tinha completamente sob controle. Com um movimento rápido do pulso, Jiraiya invocou uma estaca negra como breu e a arremessou direto na testa de Sengoku. No instante em que perfurou seu corpo, os símbolos que o cobriam brilharam ainda mais intensamente. A extração havia começado, e desta vez não havia nada que o Quatro Caudas pudesse fazer para impedi-lo. Capítulo 218. Conforme o chakra era continuamente drenado o Quatro Caudas, Sengoku começou a encolher rapidamente. Não demorou muito para que todo o chakra da besta fosse completamente absorvido pelo bastão de ferro. Para um Jinchuriki, ter uma besta com cauda extraída à força significava morte certa, a menos que alguém estivesse disposto a sacrificar a própria vida para realizar o jutsu de reanimação. Na linha temporal original, apenas Shio havia feito algo assim, dando a própria vida para trazer Gaara de volta depois que a uma cauda lhe foi tirada. Acabou. Lord Roshi caiu, e a Quatro Caudas agora está nas mãos de Jiraiya. Nunca deveríamos ter nos envolvido nessa confusão. O país estaria melhor se tivesse ficado de fora. O que faremos agora? Lord Roshi está morto, e com a derrota da Quatro Caudas, a força de nossa nação foi reduzida à metade. Com a morte de Roshi pelas mãos de Jiraiya, os Jounin de elite do país da Terra ficaram em desordem. As forças do país do vento não estavam em melhor situação. Com a partida de Mestre Roshi, não havia mais ninguém capaz de deter Jiraiya. E se Jiraiya e Hiruzen Sarutobi decidissem enfrentar o Kazekage juntos, não haveria nenhuma chance de sobrevivência. Sarutobi, você formou um discípulo e tanto. Pensar que ele conseguiu lidar com a Quatro Caudas tão rapidamente, disse Ema, admirado. Hiruzen assentiu com a cabeça. Naquele momento, ele já não resistia tanto aos ideais de Jiraiya como antes. A força de Jiraiya era inegável. Subjugar uma besta com cauda com tanta facilidade. Somente a Shirama Senju havia feito algo assim. Hiruzen tinha visto a Shirama em seu auge. O primeiro Hokage podia subjugar a 9 caudas, a mais terrível de todas as bestas com cauda, com um único golpe de palma. Jiraiya ainda não estava no nível de Hashirama, mas ainda era jovem. Com o tempo, ele poderia até mesmo superar o lendário ninja. Ao ver Roshi cair, o Kazekage não perdeu tempo. Ele lançou uma onda de areia de ferro em direção a Hiruzen antes de imediatamente fugir. Ele sabia que se ficasse, morreria. Se Jiraiya o alcançasse, não haveria chance de sobrevivência. Mesmo enfrentando apenas Hiruzen, ele já estava tendo dificuldades. Mas e se Jiraiya se juntasse a eles? Ele nem sequer teria a chance de revidar. O Kazekage já estava apavorado. Você acha que pode simplesmente fugir? Hiruzen brandiu seu bastão e, num instante, dezenas de barras de ferro dispararam, com o objetivo de aprisionar o Kazekage. Liberação magnética, pilar de ferro magnético. O Kazekage acenou com a mão, e uma massa de areia de ferro condensou-se em um imponente cilindro negro, rompendo a formação do cetro e abrindo uma brecha para que ele escapasse. Ele já não se importava com os ninjas restantes da Terra do Vento. Nesse momento, sua única prioridade era salvar a si mesmo. No momento em que ele se virou para fugir, o moral de suas forças desmoronou. Sem hesitar, os ninjas restantes da Terra do Vento se dispersaram em todas as direções. Os ninjas da Terra do Fogo imediatamente partiram em perseguição. Jiraiya, após terminar de absorver o chakra da Quatro Caudas, formou um Rasengan e o lançou contra o corpo já debilitado de Roshi antes de recuperar seu bastão. Então, num único salto, ele disparou em direção ao Kazekage. A velocidade de Jiraiya era assustadora. Em apenas algumas respirações, ele já os havia alcançado. A divindade guardiã que ele havia invocado anteriormente já havia se dissipado há muito tempo. Liberação magnética, agulhas gigantes de areia de ferro. Ao ver Jiraiya se aproximar, o Kazekage manipulou a areia de ferro ao seu redor, formando múltiplos espinhos negros e afiados que dispararam em direção ao Sannin. Arte sabia. Odama Rasengan. Jiraiya lançou um Rasengan gigantesco para frente, destruindo os projéteis que se aproximavam com facilidade. Jiraiya, você pretende iniciar uma guerra entre várias nações? Rugiu o Kazekage furioso. Não se preocupe com ameaças. Se eu tivesse medo das consequências, não estaria fazendo isso, respondeu Jiraiya friamente. Com Jiraiya à frente e Hiruzen atrás, o Kazekage sabia que fugir não era mais uma opção. Sua expressão escureceu. Liberação magnética. Ordem mundial da areia de ferro. Uma onda de areia negra de ferro se espalhou, formando uma enorme barreira ao seu redor. A ordem mundial da areia de ferro era a técnica suprema do Kazekage. Dentro desse domínio, ele podia se mover livremente pelo ar, e seu jutsu estaria em sua força máxima. Nesse momento, ele havia abandonado a ideia de fugir. Ele estava se dedicando totalmente. A barreira se formou num instante. O Kazekage alçou voo como um pássaro, enquanto abaixo dele, uma massa de areia de ferro girando rapidamente formava uma broca mortal. Ele lançou a arma diretamente em Jiraiya. Senjutsu, general da deidade guardiã. Jiraiya bateu palmas, invocando mais uma vez o imponente guardião. Com um único golpe, ele lançou a broca pelos ares. Desista. Se você se render, talvez eu deixe você viver, gritou Jiraiya. Se o Kazekage concordasse, Jiraiya poderia usar o mesmo método que usou em Kakuzu para controlá-lo. Ha! Se eu vou morrer, levo você comigo, retrucou Kazekage, cuspindo as palavras. Como líder de uma nação, ele jamais se humilharia perante um ninja mais jovem. Jiraiya entendeu. Nenhum ninja com verdadeira convicção jamais se renderia. Kakuzu só cedeu porque acreditava na visão de Jiraiya para o futuro do mundo ninja. Então é aqui que você morre. Jiraiya balançou levemente a cabeça. Ele fez uma série de selos de mão, e num instante, chakra relâmpago irrompeu de seu corpo, tomando a forma de um gigantesco gigante do trovão. O gigante do trovão era quase tão alto quanto a divindade guardiã e empunhava um martelo colossal que crepitava com eletricidade. Assim que o gigante do trovão se formou completamente, os selos de Jiraiya mudaram novamente, invocando uma segunda entidade. Um gigante do fogo flamejante empunhando uma alabarda envolta em chamas. Ambas as figuras permaneciam imponentes ao lado dele, exalando uma aura avassaladora de destruição. Essas foram criações do próprio Jiraiya.
seu jutsu pessoal e aperfeiçoado. Com suas 3 divindades em posição de ataque, Jiraiya lançou seu ataque. O gigante do trovão golpeou o chão com seu martelo, lançando arcos de relâmpagos para a frente. O gigante de fogo brandiu sua alabarda, liberando o inferno que incendiou o campo de batalha. Cada um de seus golpes tinha a força de um jutsu de rank S. O impacto foi imediato. A areia de ferro do Kazekage foi estilhaçada num instante. Isso! Que jutsu é esse? O desespero tomou conta de seus olhos ao contemplar as figuras imponentes à sua frente. Os 3 deuses guardiões continuaram seu ataque implacável com Hiruzen auxiliando à margem. A barreira de areia ferrosa desabou. A técnica suprema do Kazekage, sua defesa mais poderosa, foi reduzida a nada em meros instantes. Capítulo 219. Um grito arrepiante ecoou quando o Kazekage despencou do céu. A defesa de areia de ferro que o envolvia foi destruída pelo poder combinado dos 3 deuses guardiões. Nesse instante, Jiraiya formou um Rasengan e o lançou direto no peito do Kazekage. Muralha de prisão adamantina. Assim que o Kazekage caiu no chão, Hiruzen Sarutobi não perdeu tempo, liberando sua técnica de aprisionamento mais poderosa. Seu bastão Ema se estendeu e se dividiu em dezenas de hastes, cravando-se no chão ao redor do Kazekage caído e se entrelaçando, formando uma espécie de gaiola. Em meros instantes, o Kazekage estava preso. Uma vez formada, a muralha da prisão de adamantina era praticamente impossível de ser destruída por dentro. O Kazekage estava à mercê deles. Sangue escorria de seus lábios, e seu peito estava afundado onde o Rasengan o atingira. Embora os ninjas de alto nível possuíssem uma resistência formidável, o Kazekage não tinha habilidades avançadas de cura. Um golpe direto como aquele o deixou gravemente ferido. Arte sábia, Goemon. Jiraiya invocou 2 clones das sombras e, junto com seu corpo principal, liberou a técnica de liberação de fogo mais devastadora do Monte Myoboku. Torrentes de óleo escaldante e chamas avançaram, engolfando a muralha da prisão adamantina. Os gritos de agonia do Kazekage ecoaram pelo ar enquanto ele tentava desesperadamente invocar sua areia de ferro para se proteger. Mas, diante do calor insuportável, a areia derreteu, transformando-se em ferro fundido e não oferecendo nenhuma defesa. As chamas abrasadoras primeiro chamuscaram sua pele, depois queimaram carne e osso. Em instantes, o Kazekage foi reduzido a cinzas. Ele foi o 4º oponente de nível Kage a ser derrotado por Jiraiya. Dispensando seus deuses guardiões, Jiraiya exalou. Oponentes comuns de nível Kage não representavam mais uma ameaça para ele. Ele realmente havia alcançado o poder necessário para unir o mundo ninja. Perto dali, Ema gemia de dor, seu corpo robusto chamuscado pelas chamas. Mas com sua estrutura adamantina, seus ferimentos não eram nada comparados ao destino do Kazekage. Jiraiya, Ema fez uma careta, mostrando as presas. Da próxima vez que lutarmos juntos, me avise antes de usar uma dessas. Quase fui torrado vivo. Jiraiya assentiu com a cabeça em sinal de reconhecimento. Hiruzen, no entanto, permaneceu paralisado. Em tão pouco tempo, Jiraiya havia matado uma besta com cauda e derrotado o Kazekage. O poder absoluto que ele demonstrou superava em muito a compreensão que Hiruzen tinha dele. Naquele momento, Sarutobi Hiruzen percebeu. Sua era havia terminado. O Kazekage está morto, estamos acabados. Não apenas nós, toda a Terra do Vento está condenada. Sem nossa besta com cauda, sem nosso Kazekage, a Nação do Fogo invadirá. Como poderemos impedi-los? O desespero consumiu os ninjas de Sunagakure. Alguns caíram de joelhos, chorando, enquanto outros permaneceram em silêncio atônito, incapazes de processar sua perda. Com a moral abalada, os ninjas restantes da Nação da Areia foram rapidamente eliminados pelas forças da Nação do Fogo, nenhum foi poupado. Entretanto, Uzumaki Mito já havia derrotado um dos Jounin de elite de Vagakure. Mesmo em idade avançada, envolta no manto de chakra de uma besta com cauda, sua força permanecia avassaladora. Se não fosse pelo declínio de sua vitalidade física, ela nem precisaria do manto. As técnicas secretas de seu clã Uzumaki por si só teriam sido suficientes para aniquilá-los. Acabem com os Jounin restantes de Vagakure, ordenou Jiraiya. Hiruzen assentiu com a cabeça e, junto com Ema, correu para ajudar Mito. Logo, todos os ninjas de elite de Vagakure estavam mortos. Com a batalha terminada, Jiraiya retirou seu vaso da alma e começou a absorver as almas dos ninjas de elite caídos. Essa batalha foi um enorme sucesso. Jiraiya não apenas obteve o poder da 4 caudas, como também enfraqueceu drasticamente o País do Vento e o País da Terra, além de reunir inúmeras almas de alto nível para si. Após essa guerra, seu poder atingiria um novo patamar. Eu causei um alvoroço danado. Uchiha Madara e Zetsu Negro já devem ter percebido, refletiu Jiraiya. Quando será que eles finalmente vão aparecer? Se ele realmente pretendia unificar o mundo ninja, era impossível para Madara e Zetsu Negro ignorá-lo. Em essência, toda a história de Naruto girava em torno do plano de Zetsu Negro para ressuscitar sua mãe. Nesse momento, Madara provavelmente já havia caído sob a manipulação de Zetsu Negro, que orquestrava seus planos nas sombras. Mas Jiraiya jamais permitiria que o plano deles desse certo. A morte de Madara ainda estava a algum tempo de distância. Na linha do tempo original, sua única ação registrada durante a Segunda Guerra Ninja foi transplantar seu Rinnegan para o jovem Nagato. Contudo, com a interferência de Jiraiya, os eventos mudaram drasticamente. A guerra por Amegakure foi vencida em tempo recorde. Jiraiya não tinha como saber se Madara já havia implantado seu Rinnegan em Nagato. Ele também não sabia onde Madara e Zetsu Negro estavam escondidos. Por ora, ele esperaria que eles se revelassem. Com todos os inimigos exterminados, Jiraiya ordenou que suas tropas limpassem o campo de batalha antes de liderar as forças restantes de volta à vila. Foi uma vitória decisiva. Do lado de Konoha, apenas 3 ninjas morreram e apenas uma dúzia sofreu ferimentos, nenhum deles grave. Vovó, por quanto tempo mais você consegue aguentar? De volta à vila, Jiraiya se voltou para Uzumaki Mito. No máximo 6 meses, respondeu Mito. Então, em 6 meses, extrairei a raposa de 9 caudas, disse Jiraiya. Ele tinha grande respeito por Mito. A destruição de Uzushi o levou ao massacre de inúmeros membros do clã Uzumaki. Até mesmo
mesmo Konoha teve participação em sua queda. Apesar disso, Mito nunca se voltou contra Konoha nem libertou a raposa de 9 caudas em busca de vingança. Mito simplesmente assentiu com a cabeça e retornou ao complexo Senju. O que você pretende fazer com a 4 caudas? Perguntou Hiruzen assim que chegaram ao escritório do Hokage. Vou guardar isso dentro de mim, disse Jiraiya sem hesitar. Hiruzen franziu a testa. Você ainda planeja tomar a raposa de 9 caudas mais tarde. E agora você também quer selar a besta de 4 caudas em seu corpo. Isso não é da sua conta, interrompeu Jiraiya. Eu sei o que estou fazendo. Seu corpo era mais do que capaz de abrigar todas as bestas com cauda. Hiruzen suspirou, mas não disse mais nada. Reúnam o exército, ordenou Jiraiya. Assim que a guerra em Amegakuri terminar, marcharemos sobre a Terra do Vento. Agora que o Kazekage estava morto e Tsunagakuri havia perdido seu ninja mais poderoso, a nação estava em desordem. Medo e incerteza tomaram conta de suas forças. Era o momento perfeito para atacar. Jiraiya não ia desperdiçar essa oportunidade. Capítulo 220. O clã Uchiha estava na Terra da Chuva há bastante tempo. Com tantos membros de elite enviados para lá, Jiraiya calculou que a batalha já havia terminado. Era muito provável que as forças Uchiha já estivessem a caminho de volta. Assim que retornassem e tivessem tempo para se recuperar, Jiraiya planejou liderar uma campanha imediata contra a Terra do Vento. Quanto a Hiruzen Sarutobi, ele permaneceria em Konoha para se proteger de possíveis ataques vindos do País do Relâmpago ou do País da Água. Entendo, disse Sarutobi, acenando com a cabeça. Eliminei o daimyo sem deixar qualquer vestígio da minha identidade. Alguns dias depois, Jiraiya concluiu sua missão de assassinato e retornou à vila. O agente designado para a tarefa reportou-se a ele. Você se saiu bem, disse Jiraiya com um sorriso satisfeito. Em seguida, ele tirou um pergaminho e o entregou a Orochimaru. Este é o jutsu de reanimação, desenvolvido pelo segundo Hokage. Ele permite que você invoque os mortos usando seus restos mortais e os subjugue ao seu comando em batalha. Estude-o com atenção. Na linha temporal original, Orochimaru havia aprimorado significativamente esse jutsu. Ao entregá-lo agora, Jiraiya esperava acelerar esse processo. Orochimaru pegou o pergaminho, seus olhos dourados brilhando de interesse. Isto é fascinante. Então, como se tivesse se lembrado de algo, ele olhou para cima. Quero participar da invasão da Terra do Vento. Agora que estava de volta à vila, ele já tinha ouvido falar do ataque em grande escala que Konoha estava preparando. Por mim, tudo bem, concordou Jiraiya sem hesitar. Deixar Orochimaru testemunhar a fragilidade da vida em primeira mão só aprofundaria sua obsessão pela imortalidade e o impulsionaria ainda mais em sua pesquisa. Dito isso, Orochimaru se despediu. Pouco tempo depois, Sakuma Taki entrou no escritório do Hokage. Jiraiya-sama, o senhor me chamou? Perguntou ele respeitosamente. Preciso que você leve sua irmã e lidere um esquadrão Anbu até a Nação da Chuva, instruiu Jiraiya. Sua missão é localizar um membro do clã Uzumaki chamado Nagato. Assim que o encontrar, não o ataque, apenas me informe imediatamente. Entendido, Jiraiya-sama, disse Sakuma sem questionar. Como comandante da Anbu, ele seguia a ordem sem hesitar. Dito isso, ele partiu. Jiraiya então saiu do escritório do Hokage e seguiu para o complexo Senju, onde residia há algum tempo. Quando ele chegou, Tsunade já havia preparado o almoço para ele. Como está o andamento do corpo médico? Perguntou ele após a refeição. Graças ao seu apoio, as coisas estão progredindo sem problemas. Não demorará muito para termos uma divisão médica totalmente funcional. Encontrei até mesmo alguns alunos promissores na academia que demonstram potencial para ninjutsu médico. Tsunade sorriu claramente gostando do trabalho. O corpo médico é vital para o futuro da aldeia, então mantenha o foco nisso, lembrou Jiraiya a ela. Não se preocupe. Vou garantir que Konoha tenha muitos médicos qualificados, ela o assegurou. Nesse caso, devo recompensá-la adequadamente, disse Jiraiya com um sorriso malicioso antes de pegá-la nos braços e carregá-la em direção ao quarto. Em pouco tempo, o som de uma estrutura de cama se movendo preencheu o ar. O assassinato do Daimyo do Fogo causou ondas de choque por toda a Terra do Fogo. Os rumores se espalharam rapidamente entre os civis, mergulhando-os em pânico. Afinal, o Daimyo gozava de grande prestígio entre o povo. Contudo, a população ninja permaneceu praticamente ilesa. Seu líder direto era o Hokage, não o Daimyo. Enquanto o Hokage estivesse no poder, a perda do Daimyo teria pouco impacto sobre eles. Para manter o controle, Jiraiya enviou uma equipe para investigar a morte do Daimyo. Na realidade, sua verdadeira missão era garantir que os funcionários do palácio permanecessem sob o controle de Konoha e não tentassem instalar um novo Daimyo sem a aprovação de Konoha. Entretanto, uma reunião de emergência estava em andamento na Terra do Vento. A elite da aldeia estava reunida, todos os Jounin e Jounin de elite estavam presentes. O que faremos agora? Perguntou um deles sombriamente. A besta com cauda foi capturada, o Lord Kazekage está morto e Konoha aniquilou completamente os ninjas da chuva. Assim que suas forças retornarem, certamente nos atacarão em seguida. Nossa prioridade máxima deve ser eleger um novo Kazekage e reunir nossas forças para nos prepararmos para a guerra, declarou um ancião. Também devemos buscar ajuda do país da Terra e de outras grandes nações. Não há como eles ficarem de braços cruzados enquanto Konoha nos aniquila. Concordo. Um novo Kazekage deve ser escolhido imediatamente para nos liderar contra a invasão da Nação do Fogo, disse outro ancião em apoio. Tsunagakuri já estava em caos. Sem líder e desmoralizada, muitos ninjas haviam abandonado a vila, sem ver esperança de vitória. Mesmo que escolhamos um Kazekage, não podemos enfrentar Konoha sozinhos, argumentou outro Jounin. Esperar que outras nações nos ajudem é tolice. O país da Terra tentou recuperar nossa besta com cauda de Konoha e perdeu a 4 caudas e seu Jinchuriki perfeito no processo. Nenhuma outra nação ousará desafiá-los agora. Eu digo que devemos nos render, disse outro ancião. O poder de Konoha é avassalador. Se resistirmos, todos morreremos e nosso país será destruído. Render-se pode ser a única maneira de preservar nossa terra. Render-se? O jovem Rasa bateu com o punho na
mesa, os olhos ardendo de raiva. Vocês todos perderam a cabeça? Acham mesmo que Konoha vai nos poupar se nos rendermos? Konoha matou Kazekage. O objetivo deles é apagar completamente o País do Vento. Se nos rendermos, estaremos caminhando para nossa própria sepultura. Nossa única esperança é lutar. Mesmo que nos custe tudo, devemos resistir. A geração mais jovem de ninjas se levantou em concordância, com as vozes cheias de determinação. Eu me recuso a me render, gritou um deles. Se desistirmos agora, não seremos nada além de escravos de Konoha, declarou outro. Entregar nossas vidas à mercê de um inimigo é o cúmulo da insensatez. A tensão tomava conta da sala enquanto o debate se intensificava. Resistência ou rendição? Uma coisa era certa, a Terra do Vento estava à beira de sua maior crise até então. Capítulo 221. A Terra do Vento estava agora dividida em duas facções, a facção da guerra e a facção da rendição. A facção que se rendeu era composta inteiramente pelos Jounin de elite mais velhos da nação. Envelhecidos e frágeis, e sem esperança de vitória, eles buscavam se render para prolongar suas vidas. Por ocuparem posições de alto escalão na Terra do Vento, acreditavam que mesmo se rendendo à Terra do Fogo, ainda seriam bem tratados em troca de sua cooperação. Por outro lado, a facção guerreira era composta por ninjas jovens e espirituosos. Apesar de conhecerem a enorme disparidade de poder entre eles e o País do Fogo, eles se recusavam a ser subjugados. Entre eles, o mais forte era Rasa. Ele havia conquistado imenso prestígio entre a geração mais jovem de ninjas do País do Vento, e quando declarou sua resolução de lutar até a morte em vez de se render, inúmeros jovens ninjas imediatamente se uniram a ele. Eu sei que você não tem medo de morrer. Acha que eu temo a morte? Zombou um dos anciãos. Se lutarmos contra a Terra do Fogo de frente, não teremos a menor chance. Só vamos desperdiçar nossas vidas. Mas se nos rendermos, pelo menos poderemos nos recuperar e reconstruir. Assim que recuperarmos nossas forças, talvez encontremos uma oportunidade de nos libertar do controle deles. Ele tem razão, acrescentou outro ancião. Mesmo que colocássemos todas as forças da nossa nação na batalha, nossas chances de vitória ainda seriam nulas. Render-se e esperar o momento certo é uma estratégia melhor. A facção da rendição argumentava, observando o jovem ninja apaixonado com crescente preocupação. Afinal, eles também não queriam ser escravizados. Se tivessem a mínima esperança de vitória, não hesitariam em lutar. Mas a recusa do jovem ninja em se render significava que eles angariariam mais apoiadores, potencialmente frustrando os planos dos anciãos e arrastando todos para a destruição. Calha a boca. Seus covardes governaram esta aldeia durante anos e agora, quando nosso país está à beira do colapso, vocês não têm coragem nem para lutar? Querem entregar tudo sem batalha? Vocês são uma vergonha. Render-se? Você diz isso com tanta facilidade. Acha mesmo que os figurões da Terra do Fogo vão nos permitir reconstruir? Eles vão exterminar nossos ninjas mais fortes para garantir que nunca mais nos reergueremos. Você realmente acredita que eles vão te poupar? Garanto que as outras grandes nações não ficarão de braços cruzados enquanto nos vemos cair na Terra do Fogo. Elas intervirão. Se nos rendermos agora, mesmo que queiram nos apoiar, não terão justificativa para fazê-lo. Rasa rugiu de fúria, sua intenção assassina mal contida. Ele só queria eliminar aqueles velhos covardes ali mesmo. Rasa, você ainda é jovem. Não entende o quadro completo, respondeu um ancião com um suspiro. Mesmo que outras nações queiram nos ajudar, o apoio delas será limitado. Jiraiya pode facilmente derrotar guerreiros de nível Kage. Que nação ousaria enviar seus próprios Kage para lutar contra ele? Se eles não enviarem ninjas de nível Kage, nenhuma quantidade de tropas regulares fará diferença, acrescentou outro ancião. O salão do conselho ficou em silêncio. Eles tinham razão. O País do Vento não possuía mais um ninja de nível Kage capaz de enfrentar Jiraiya. Ele já havia derrotado o Anzo da Salamandra, o Kazekage e 2 Jinchuriki. Que nação enviaria seus Kage para enfrentá-lo, a menos que tivesse Kage demais para dispensar? As outras nações acabarão agindo contra Jiraiya, argumentou Rasa. Sua existência desestabilizou o equilíbrio de poder entre as grandes nações. Os outros 3 Kage não ficarão de braços cruzados. Enquanto resistirmos, eles intervirão para lidar com ele. Você tem razão, concordou um dos ninjas mais jovens com os olhos brilhando de uma esperança recém-descoberta. A Terra do Fogo não vai parar por aqui. Assim que conquistarem a Terra do Vento, eles vão mirar nas outras grandes nações. Eles não vão tolerar isso. Se conseguirmos resistir até que os outros Kage se unam contra Jiraiya, talvez consigamos sobreviver a isso, acrescentou outro, parecendo encorajado. Isso é pura ilusão, retrucou um ancião. Mesmo que venham nos ajudar, não há garantia de que duraremos muito tempo. E mesmo que os outros 3 Kage matem Jiraiya, como você pode ter certeza de que eles não se voltarão contra nós em seguida? Não temos mais guerreiros do nível de um Kage para proteger nossas terras. Nosso vasto território não é apenas uma tentação para o País do Fogo, as outras nações também vão querer uma parte dele. O País do Relâmpago e o País da Água não fazem fronteira conosco, retrucou um ninja de uma facção guerreira. Mesmo que cobiçem nossas terras, o maior beneficiado seria o País da Terra. O País do Relâmpago e o País da Água jamais permitiriam que isso acontecesse. Seus covardes! Se vocês se recusam a lutar, então morram logo. Rasa não aguentava mais. Vendo que a argumentação era inútil, ele lançou seu jutsu pó de ouro. Uma enorme mão dourada se formou no ar e caiu com força sobre os anciãos da facção da rendição. Embora esses anciãos tivessem sido outrora formidáveis, já haviam passado do auge há muito tempo. Pegos de surpresa, vários foram esmagados até a morte instantaneamente, enquanto muitos outros ficaram gravemente feridos. Rasa, como ousa nos atacar? Pretende cometer traição? Bradou o líder da facção da rendição furioso. Ele desenrolou um pergaminho de marionetes, convocando um enxame de marionetes mortais para atacar Rasa. Vocês são os traidores, rugiu Rasa, envolvendo-se em pó de ouro solidificado para bloquear o ataque. Ao verem seu líder agir, os ninjas da facção da guerra não perderam tempo. Eles lançaram um ataque total contra a facção que se rendeu. Eliminá-los enfraqueceria a força geral da Terra do Vento, mas mantê-los vivos seria ainda pior. Se a Terra do Fogo atacasse enquanto eles permanecessem, a Terra do Vento entraria em colapso por dentro antes mesmo da batalha começar. A facção da guerra provou ser superior em combate.
Um a um, os ninjas da facção da rendição caíram. Em poucos instantes, metade deles havia sido massacrada. O salão do conselho estava em ruínas, a destruição era evidente. A comoção da batalha alertou o resto da vila, e mais ninjas do País do Vento corriam em direção ao local. Capítulo 222. Os ninjas restantes da Terra do Vento correram para lá, apenas para encontrar o salão do conselho em ruínas e os oficiais de alta patente da vila envolvidos em um combate feroz. Atordoados pelo caos inesperado, eles congelaram no lugar, sem saber o que fazer. A facção pró-rendição estava claramente em desvantagem em relação à facção pró-guerra, principalmente com Rasa na luta. Manipulando o pó de ouro com força avassaladora, ele sozinho conteve 3 Jounin de elite do lado pró-rendição, suprimindo-os implacavelmente sem lhes dar chance de contra-atacar. O pó de ouro jorrava como ondas, camada após camada avançando com imensa força. Os 3 Jounin de elite idosos resistiram com todas as suas forças, mas não eram páreo para eles. Tossindo sangue devido ao ataque implacável, eles lutaram em vão. O que vocês estão esperando aí? Capturem Rasa imediatamente. Ele está cometendo traição. Os anciãos da facção pró-rendição rugiram, incitando os ninjas ao redor a agirem rapidamente e subjugarem Rasa. A Terra do Fogo está à nossa porta, e ainda assim esses velhos tolos querem entregar toda a nossa nação. Eles são os verdadeiros traidores. Capturem-nos! Bradou Rasa em resposta. Apesar de sua confiança, ele não podia se dar ao luxo de ser taxado de traidor. Afinal, a vila ainda tinha muitos ninjas poderosos. Se eles realmente se voltassem contra ele, por mais forte que fosse, não sobreviveria. Anciã Tio, o que está acontecendo aqui? Perguntou um dos ninjas que observavam, sem saber em quem acreditar. A situação era caótica, e ambos os lados alegavam estar agindo no melhor interesse da nação. Ao longo do conflito, Tio e sua facção permaneceram em silêncio, observando a margem sem intervir. Em vez de responder diretamente, Tio fez uma pergunta. Vocês desejam se tornar um povo conquistado? Claro que não, respondeu firmemente o ninja que observava. Então siga o exemplo de Rasa, declarou Tio. Ela havia ponderado cuidadosamente as opções e percebido que a única maneira de a Terra do Vento ter alguma chance de sobreviver era lutar contra a Terra do Fogo com tudo o que possuíam. Render-se não lhes deixaria futuro algum. Inicialmente ela havia considerado se render, a Terra do Fogo era simplesmente poderosa demais. No entanto, qual era o sentido de sobreviver se isso significasse perder sua terra natal? Ao ouvir o apoio de Tio, Rasa sentiu uma onda de alívio e alegria. A influência de Tio era inegável. Se ela se mantivesse ao lado dele, a facção pró-rendição não teria esperança de reverter a situação. Vou te dar uma última chance. Se você estiver disposto a lutar pela nossa nação, ainda poderá viver, disse Tio, dirigindo-se ao ancião da elite Jounin. Lutaremos pelo nosso país. Os líderes da facção pró-rendição, ao perceberem que Tio havia se aliado a Rasa, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Sem outra escolha, cederam. A influência combinada de Rasa e Tio superava a de cada um. Continuar resistindo significaria morte certa. Juntos, Rasa e Tio eram a personificação da vontade da Terra do Vento. Continuar a lutar contra eles só levaria ao desastre para a facção pró-rendição. Não podemos correr nenhum risco. Eles já se renderam antes, e quando entrarmos em guerra de verdade com a Terra do Fogo, eles nos trairão novamente. Rasa não estava disposto a deixá-los escapar tão facilmente. Ele queria eliminar quaisquer ameaças antes de declarar guerra total à Terra do Fogo. Mesmo que no fim das contas perdessem, eles tinham que fazer a Terra do Fogo pagar caro. Afinal, o País do Vento ainda tinha quase 20.000 ninjas. Se reunissem todos os lutadores disponíveis e lançassem tudo o que tinham na batalha, poderiam infligir sérias perdas ao País do Fogo. Rasa, você é um verdadeiro traidor. Já juramos lutar contra a Terra do Fogo, e mesmo assim você quer nos matar. Você não está enfraquecendo nossa nação? Suspeito que vocês já foram comprados pelos ninjas da Terra do Fogo. Vocês estão destruindo nossa nação e nos levando à ruína. Os ninjas pró-rendição, percebendo que Rasa não os pouparia, lançaram rapidamente um contra-ataque, pelo menos verbalmente. Ancião, você conhece a situação da nossa nação. Não podemos permitir traidores em nossas fileiras. Se o fizermos, estaremos condenados. Rasa se virou para Tio com uma expressão séria. Então faça como achar melhor. Tio já havia se aliado a Rasa. Não havia como voltar atrás. Ah! Gritos ecoaram pelo campo de batalha enquanto a facção pró-rendição era impiedosamente eliminada. Nenhum deles foi poupado. Sob ordens de Rasa e Tio, os ninjas restantes da Terra do Vento uniram forças para eliminar os traidores. Com isso, Rasa e Tio rapidamente consolidaram o controle sobre as forças da Terra do Vento. Sem demora, enviaram mensageiros para pedir ajuda às outras 3 grandes nações. Lord Tsushikage, ninjas da Terra do Vento chegaram em busca de ajuda. Devemos recebê-los? O ninja relatou dentro do escritório do Tsushikage. Atualmente, o Tsushikage do País da Terra era Onoki. O segundo Tsushikage pereceu junto com o segundo Mizukage durante a primeira grande guerra ninja. Eles têm a audácia de pedir nossa ajuda? Perdemos o mestre Roshi na Terra do Vento, e a Terra do Fogo nos roubou a 4 caudas. Sem mencionar que perdemos 5 Jounin de elite naquele conflito. E o que a Terra do Vento fez? Nada. Desprezível, gritou um Jounin de alta patente furioso. A Terra havia sofrido perdas devastadoras em sua guerra anterior contra a Terra do Fogo, quase dizimando suas forças. Agora, ouvir que a Terra do Vento ousara pedir sua ajuda só alimentou sua fúria. Alguns chegaram a ser tentados a massacrar o mensageiro sem piedade. Lord Tsushikage, com a sombra do vento morta e sem nenhum guerreiro de nível Kage restante, o País do Vento não terá chance contra o País do Fogo. Deveríamos considerar formar uma aliança com o País do Fogo? Se trabalharmos juntos para destruir o País do Vento, talvez tenhamos uma chance de recuperar a 4 caudas. Muitos dos líderes da Terra já vinham considerando essa ideia há algum tempo. Eles debateram o assunto extensivamente, aguardando a decisão final de Onoki. Esqueçam a aliança com o País do Fogo. Isso não é uma opção, afirmou Onoki com firmeza. Por que não, Lord Tsushikage? Perguntou um Jounin confuso. O motivo é simples. O País do Fogo se recusa a devolver a uma cauda. Eles mataram Kazekage e massacraram muitos de nossos guerreiros.
Suas intenções são claras. Querem eliminar tanto o país do vento quanto o país da terra. Mesmo que nos humilhemos e imploremos por uma aliança, mesmo que o país do fogo concorde, assim que o país do vento for destruído, eles se voltarão contra nós imediatamente. Explicou Onoki. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 223. Onoki estava profundamente angustiado com as perdas que o país da terra havia sofrido no país do fogo. Seus subordinados compartilhavam do mesmo sentimento. Todos queriam extravasar sua frustração massacrando os ninjas do país do vento. Mas Onoki sabia que eles absolutamente não podiam fazer isso. Eles tiveram que formar uma aliança com a terra do vento. Uma aliança com a terra do fogo era completamente irrealista. Se a terra do vento fosse destruída, a próxima a sofrer seria, sem dúvida, o país da terra. Se eles se aliassem à terra do fogo, haveria apenas um resultado possível: a aniquilação total. Devemos apoiar a terra do vento. Não podemos, de forma alguma, permitir que sejam aniquilados pela terra do fogo, declarou Onoki firmemente, em um tom que não admitia contestação. Mas Tsuchikage-sama, o país do fogo é incrivelmente poderoso. Se eles estiverem realmente determinados a destruir o país do vento, mesmo com o nosso apoio, talvez não consigamos impedi-los. Podemos acabar perdendo uma parte significativa de nossas forças em vão, disse um dos Jounin de elite do país da terra com uma expressão preocupada. Isso mesmo, Tsuchikage-sama. O país do vento já está tão enfraquecido que mesmo com nossa ajuda, está fadado à queda, acrescentou outro ninja. Não era que eles subestimassem a terra do vento, era apenas que a situação em que se encontravam era irreversível. Nenhum ninja de nível Kage permaneceu na terra do vento. Mesmo que quisessem ajudar, não tinham poder para fazê-lo. Será que eles deveriam enviar toda a sua força de elite para enfrentar a terra do fogo? Isso era obviamente irrealista. Tsuchikage-sama, o senhor pretende tomar alguma atitude por conta própria? Perguntou um dos ninjas, visivelmente desconfortável. A força de Jiraiya supera em muito nossas expectativas. Talvez nem eu seja páreo para ele. Não tenho intenção de lutar sozinho, Onoki balançou a cabeça. Ao ouvirem a aproximação cautelosa de Onoki, os ninjas presentes na sala soltaram um suspiro de alívio. Um líder prudente significava uma maior chance de sobrevivência. Eles não temiam um Tsuchikage cauteloso, temiam um imprudente. Tsuchikage-sama, você domina a liberação de poeira. Não importa o quão forte Jiraiya seja, ele não pode ser páreo para você. Se o senhor agir pessoalmente, Tsuchikage-sama, podemos enfrentar alguns riscos, mas Jiraiya certamente morrerá. Alguns Jounin de elite rapidamente o bajularam, sorrindo enquanto falavam. Jiraiya precisa morrer. Sua existência desestabilizou completamente o equilíbrio de poder entre as grandes nações. Pretendo viajar para o país do relâmpago e o país da água junto com o enviado do país do vento para convencê-los a se juntarem a nós na eliminação de Jiraiya. Se as 4 grandes nações trabalharem juntas, seremos capazes de derrotá-lo. O tom de Onoki era resoluto. Tsuchikage-sama, não seria muito perigoso para o senhor viajar pessoalmente para a terra do relâmpago e a terra da água? Nossas relações com essas nações não são exatamente amigáveis, perguntou um Jounin de elite mais velho, visivelmente ansioso. Um Kage viajar para outro país sem avisar era extremamente arriscado. O destino do Kazekage foi um claro aviso. Ele levou uma grande comitiva para negociar, apenas para ser morto e seus restos mortais espalhados ao vento. Isso é algo que eu preciso resolver pessoalmente. Só assim eles levarão essa ameaça a sério e concordarão em unir forças contra Jiraiya. Onoki suspirou. Ele não estava muito disposto a correr o risco, mas não havia outra escolha. Se ele não fosse pessoalmente, a terra do relâmpago e a terra da água talvez nem considerassem cooperar. Tsuchikage-sama, se nossas 4 nações unirem forças, Jiraiya certamente será eliminado. Depois, com o país do vento sem um protetor de nível Kage e fazendo fronteira com nosso território, eles terão que nos compensar pesadamente por nossas perdas. Pensem grande. Se nós 4 nos unirmos, não apenas mataremos Jiraiya, como também teremos o poder de dominar o país do fogo. Depois, poderemos aniquilar também o país do vento e dividir os territórios de ambas as nações entre nós 3 restantes. Na sala de conferências, muitos ninjas já estavam absortos em suas fantasias de conquista. Tragam-me o enviado do país do vento. Preciso discutir os detalhes com ele antes de partir para o país do relâmpago, ordenou Onoki em voz grave. Raikage-sama, essa é a situação. Acredito que Jiraiya deva morrer. O que você acha? No escritório do Raikage em Kumogakure, Onoki e o enviado do país do vento apresentaram seu caso ao terceiro Raikage. O terceiro Raikage era um ninja imensamente poderoso. Na linha do tempo original, ele pereceu durante a terceira grande guerra ninja após lutar contra 10.000 ninjas da Terra por 3 dias e 3 noites. Já vimos a extensão do poder desse homem. Ele precisa ser eliminado. Se o deixarmos continuar a crescer, ele se tornará outro Hashirama Senju, ou talvez até o supere. Um inimigo do seu calibre com uma ambição tão desmedida é uma ameaça que não podemos ignorar, ponderou Raikage após um momento de reflexão. Eliminar Jiraiya também estava de acordo com os interesses de Kumogakure. Ao ver o Raikage concordar com a cabeça, Onoki sorriu. Nesse caso, Raikage-sama, não vamos nos atrasar mais. Devemos partir imediatamente para o país da água e persuadir o Mizukage a se juntar a nós. Onoki insistiu. O Raikage assentiu. Sem perder tempo, reuniu uma força de elite e junto com Onoki partiu para o país da água. Nesse ponto, o país da água ainda estava estável. O Uchiha Madara ainda não havia assumido o controle do Mizukage. E a infame política da névoa sangrenta ainda não havia começado. A Terra das Águas continuou sendo uma potência formidável. Quando 2 figuras de nível Kage chegaram à Terra da Água, causaram um alvoroço imediato, levando o próprio terceiro Mizukage a recebê-las. A Terra e a Terra da Água sempre foram adversárias. Afinal, o segundo Tsuchikage e o segundo Mizukage haviam perecido juntos em batalha. Assim, Onoki permaneceu em silêncio enquanto o Raikage explicava o propósito deles. O Mizukage já estava ciente da crescente influência de Jiraiya. Se permitissem que ele continuasse se desenvolvendo sem controle, nem mesmo a Terra da Água permaneceria segura para sempre, apesar de estar isolada do continente.
Sem muita hesitação, o Mizukage concordou com a proposta de eliminar Jiraiya. Pouco tempo depois, o Mizukage reuniu uma força de elite e partiu do País da Água com um objetivo claro: caçar e matar Jiraiya. Vamos atacar imediatamente? Perguntou o Raikage. Não há necessidade de agir imediatamente. Vamos esperar até que as forças da Terra do Fogo avancem mais profundamente na Terra do Vento. Assim que ambos os lados estiverem fortemente engajados, faremos nosso movimento contra Jiraiya. Onoki deu um sorriso frio e irônico. Faz sentido. Sem nenhum ninja de nível Kage protegendo o País do Vento, está aí a oportunidade perfeita para tomar o território deles. Agora que nossas 3 nações uniram forças, devemos garantir que depois de eliminar Jiraiya, também aniquilaremos o País do Fogo e apagaremos o País do Vento do mapa por completo. O Mizukage compreendeu a intenção de Onoki e apoiou totalmente o plano. A aliança estava selada. As 4 grandes nações estavam agora prontas para atacar. O destino de Jiraiya estava selado. Capítulo 224. Agora que Jiraiya havia se tornado tão poderoso, eles não tiveram escolha a não ser eliminá-lo. Permitir que ele continuasse se desenvolvendo estava fora de questão. Outro Hashirama Senju era a última coisa que eles queriam ver. Todos eles sabiam muito bem o quão aterrorizante Hashirama havia sido. Os registros em suas aldeias descreviam seu poder com tantos detalhes que cada vez que os liam, um arrepio percorria suas espinhas. Era o suficiente para incutir um medo profundo. A força de Hashirama estava além da compreensão humana. Ele era um homem semelhante a um deus. Se ele alguma vez tivesse nutrido a ambição de unificar o mundo ninja, nada poderia tê-lo impedido. Mas Hashirama era bondoso e não tinha tais aspirações. Jiraiya, no entanto, era diferente. Sua ambição ardia intensamente. Ele buscava unificar o mundo ninja e, mais importante, tinha força para fazê-lo. Se não fosse contido, era apenas uma questão de tempo até que a Terra do Fogo os engolisse a todos. Dadas as circunstâncias, a única opção era arriscar tudo e eliminar essa ameaça antes que ela pudesse se manifestar completamente. Matar Jiraiya foi apenas o primeiro passo. Eles também pretendiam lançar uma invasão em grande escala ao País do Fogo, aniquilando-o por completo. Feito isso, voltariam suas atenções para o País do Vento. A Terra do Vento não tinha mais figuras poderosas para defendê-la. Para as 3 grandes nações não passava de uma presa, à espera de ser dividida. Nesse caso, vamos para a Terra do Vento e comandar suas forças, afirmou Raikage com um aceno de cabeça, sem apresentar objeções. O enviado do País do Vento já havia retornado após entregar sua mensagem. Então os 3 Kage, acompanhados por tropas de elite de suas respectivas nações, partiram para a Terra do Vento. Ao chegarem, Hasa liderou uma grande força de ninjas de Sunagakure para recebê-los com grande cerimônia. Ao ver o enorme número de forças de elite que os apoiavam, Hasa finalmente sentiu um alívio. Não importava o quão forte Jiraiya fosse, ele não seria capaz de destruir o País do Vento agora, a menos que ele e Hiruzen Sarutobi agissem juntos para derrotar os 3 Kage e seus Jinchuriki. Para garantir a vitória, Onoki trouxe consigo outro Jinchuriki de Vagakure, o ninja do vapor An, o Jinchuriki das 5 caudas. Enquanto isso, Komogakure enviou Yujito Ni, o Jinchuriki da 2 caudas. Quanto ao terceiro Mizukage, ele próprio era um Jinchuriki, abrigando a 3 caudas dentro de si. No total, a força de reforço era composta por 5 combatentes de nível Kage, o que demonstra o quanto eles temiam Jiraiya. Hasa recebeu respeitosamente o Tsuchikage e suas forças na vila, enquanto os ninjas de Sunagakure comemoravam, acreditando que sua nação estava agora a salvo da destruição. Afinal, com reforços tão formidáveis, Jiraiya não tinha chance de derrotá-los. Hasa, embora seja verdade que com esse nível de apoio, a Terra do Fogo não conseguirá nos invadir, você considerou quanto teremos que ceder depois de derrotá-los? Disse Tio com o rosto preocupado após acomodar o Tsuchikage e suas tropas. Suas forças são extensas e é evidente que pretendem avançar até a Terra do Fogo. Mas se entrarmos em combate direto, nossos ninjas sofrerão pesadas baixas. A força de nossa nação ficará severamente enfraquecida. Isso é preocupante, admitiu Hasa, franzindo a testa. Ele não era cego, entendia a verdadeira intenção do Tsuchikage. Não temos outra escolha. Precisamos usar um inimigo para lutar contra outro. Assim que a guerra terminar, encontraremos uma maneira de nos libertar de suas garras. Além disso, estou perto de alcançar o nível de força de um Kage. Se conseguirmos recuperar Shukaku durante a guerra, terei poder suficiente para resistir às outras 3 nações. Hasa cerrou os punhos. Se ele conseguisse alcançar o nível de um Kage, teria uma chance de virar o jogo a seu favor. Após a derrota do País do Fogo, se as 3 nações se voltassem contra ele, ele poderia levar pelo menos um Kage consigo. Isso por si só seria suficiente para desestabilizar a unidade delas. Diferentemente de Jiraiya, ele não representaria uma ameaça ao equilíbrio de poder entre as grandes nações. Consequentemente, os Kage poderiam estar dispostos a tolerar sua sobrevivência. Se você conseguir atingir o nível de força de um Kage, então teremos um caminho a seguir, concordou Tio com um aceno de cabeça. Na verdade, ela também estava perto de alcançar esse nível. No entanto, como uma marionetista, ela precisava criar uma marionete excepcional para romper completamente as barreiras. Esse trabalho exigia paz, tempo e materiais raros, luxos que ela simplesmente não tinha no atual estado de guerra. No dia seguinte à sua chegada à Terra do Vento, o Tsuchikage ordenou imediatamente a Tio e aos oficiais de alta patente de Sunagakure que reunissem todos os ninjas disponíveis, incluindo os estudantes recém-formados da academia no exército. No total, a Terra do Vento tinha mais de 12.000 ninjas à sua disposição. As ambições da Terra do Fogo são claras, eles pretendem nos engolir por completo. Sendo assim, devemos atacar primeiro e levar a batalha para além de nossas fronteiras. O que você acha? Perguntou Raikage a Hasa. Na Câmara do Conselho de Guerra de Sunagakure, os oficiais de mais alta patente da vila se reuniram ao lado dos líderes das outras grandes nações. A Terra do Fogo ainda estava consolidando suas forças, sem demonstrar nenhuma intenção imediata de atacar. Após cuidadosa discussão, o Raikage e seus aliados decidiram passar à ofensiva. Afinal, eles estavam usando soldados de Sunagakure, não importava quantos morressem. Isso não afetaria suas próprias forças. Hasa e Tio franziram a testa diante da decisão.
Se lançassem uma ofensiva, suas perdas seriam devastadoras. Se esperassem o ataque do País do Fogo, poderiam usar as estruturas defensivas de Sunagakure para diminuir a diferença de poder. Mas se eles levassem a luta para além de suas fronteiras, todas essas vantagens defensivas se tornariam inúteis. Eles sabiam exatamente o que os outros Kage estavam pensando. Queriam que a Terra do Vento e a Terra do Fogo se desgastassem mutuamente até a exaustão. Quanto mais devastadora a batalha, melhor para eles. Raikage-sama, o País do Fogo é incrivelmente forte. Se partirmos para a ofensiva, a batalha será muito mais difícil. Se esperarmos que eles ataquem, podemos usar as fortificações que levamos tanto tempo para construir a nosso favor. Será muito mais fácil repelir o ataque, argumentou Tio imediatamente. Com a gente aqui, vocês não precisam depender dessas defesas, disse o Mizukage em tom incisivo. Ou você duvida da nossa capacidade? Está dizendo que mesmo com nossa força combinada, ainda não conseguiríamos lidar com a Terra do Fogo? Você não confia em nós, ou simplesmente não tem confiança em suas próprias forças? O olhar do Raikage tornou-se frio enquanto ele falava. Capítulo 225. Estamos pensando no melhor interesse do seu País dos Ventos. Se uma guerra eclodir dentro de suas fronteiras, a destruição de suas terras será imensa. Vocês se recusam agora? Acham que temos segundas intenções? O tom do Tsuchikage tornou-se mais frio. Eles sabiam muito bem que convencer o País do Vento a abandonar sua vantagem defensiva e lançar uma ofensiva encontraria resistência. Então, encenaram uma demonstração de raiva, pressionando os líderes de Sunagakure. Para eles, a Terra dos Ventos não passava de uma peça no tabuleiro pronta para ser jogada. Se Rasa e seu povo se recusassem a obedecer, os três Kage não hesitariam em recorrer à força. Prezados anciãos, jamais ousaríamos desrespeitá-los. Vocês são os salvadores de nossa nação. Contudo, lançar uma ofensiva poderia comprometer nossas chances de vitória. Rasa falou apressadamente, ainda relutante em desferir o primeiro golpe. Se isso acontecesse, a batalha entre suas forças e as do País do Fogo seria um banho de sangue. Mesmo que conseguissem repelir ou até mesmo destruir o País do Fogo, Sunagakure ficaria em ruínas. Se vocês recusarem nossa proposta, partiremos imediatamente e não nos envolveremos mais em seu conflito com o País do Fogo, disse o Tsuchikage com severidade. Nesse caso, nós também deveríamos nos retirar, assentiu o Mizukage. O Raikage também expressou sua concordância. Se Sunagakure se recusasse a atacar, todos partiriam imediatamente sem demora. Rasa e Tio agora compreendiam plenamente a dura realidade. Nações fracas não tinham diplomacia. Diante da coerção dos três Kages, eles não tinham alternativas. Se eles partissem, o País do Fogo certamente os aniquilaria. Para resistir, eles precisavam do apoio do Tsuchikage, do Raikage e do Mizukage. Rasa e Tio trocaram olhares completamente impotentes. Muito bem, vamos lançar o ataque. Sob a pressão dos três Kage, as forças de Sunagakure iniciaram seu ataque ao amanhecer do dia seguinte. Eu já disse antes, se insistirmos em aniquilar o País do Vento, as outras três nações não ficarão de braços cruzados. Elas intervirão. E agora, como eu previa, as forças de elite das três grandes nações se mobilizaram. Seus Kage chegaram pessoalmente ao País do Vento e lançaram um ataque contra nós. Então me diga, o que faremos agora? No Conselho de Guerra do País do Fogo, toda a liderança de Konoha estava reunida. Sarutobi Hiruzen franziu a testa, tragando seu cachimbo com uma expressão preocupada. Uma mobilização dessa magnitude vinda do País do Vento não poderia, de forma alguma, passar despercebida pela rede de inteligência do País do Fogo. A notícia chegou a Konoha, causando ondas de ansiedade na aldeia. Afinal, três Kage liderando suas forças, acompanhados por Jinchuriki, era um poder aterrador, capaz de varrer todo o mundo ninja. Lord Okage, o que devemos fazer agora? O Jounin de Elite se voltou para Sarutobi Hiruzen em busca de orientação. Por ora, Hiruzen ainda detinha o título de Okage, o líder nominal de Konoha. O que mais podemos fazer? Precisamos buscar negociações de paz, suspirou Hiruzen. Ele não tinha vontade de resistir. O inimigo tinha muitos lutadores de nível Kage. Konoha simplesmente não tinha como enfrentar tal força. Mesmo com a força formidável de Jiraiya, capaz de enfrentar múltiplos inimigos de nível Kage, a superioridade numérica deles tornava a batalha impossível de vencer. Agora eu sou o responsável por Konoha. Sua opinião é irrelevante, disse Jiraiya friamente, com o olhar fixo em Sarutobi Hiruzen. Com o inimigo fazendo o primeiro movimento, Jiraiya não sentiu medo. Na verdade, ele acolheu a situação. Existiam vários Kage inimigos? E daí? Um Kage, três Kage para ele tanto fazia. Na linha temporal original, o Uchiha Madara havia enfrentado 5 Kage de uma só vez. Com a força atual de Jiraiya, ele acreditava que poderia realizar algo semelhante. Jiraiya exalava confiança. Se as três nações desejam a morte, eu a concederei. Transmitam minhas ordens. Mobilizem todo o exército. Marcharemos para a guerra. A voz de Jiraiya era calma, firme, desprovida de medo. Inicialmente, ele pretendia derrotar cada nação individualmente. Mas já que elas haviam se unido, ele poderia muito bem eliminá-las todas de uma só vez. Isso pouparia tempo e esforço. Jiraiya, são 4 nações contra nós. Isso não é brincadeira de criança. Um passo em falso e o País do Fogo pode ser destruído. Hiruzen implorou ansiosamente. Ele não esperava que Jiraiya ainda estivesse tão determinado a travar uma guerra. Lorde Jiraiya, vamos mesmo entrar em guerra? O chefe do clã Nara hesitou antes de falar. Claro, a batalha começou. Qualquer um que for flagrado espalhando medo e incerteza será executado imediatamente. O tom de Jiraiya não deixava espaço para negociação. Ele havia reunido a liderança de Konoha ali para dar ordens, não para debater se deveriam lutar ou não. A pura determinação de Jiraiya deixou a sala em silêncio. Mesmo que alguns ninjas tivessem suas dúvidas, não ousavam expressá-las. Temiam a força avassaladora de Jiraiya. Afinal, todos eles tinham testemunhado em primeira mão o assassinato do Kazekage e a captura do Jinchuriki de 4 caudas. O poder de Jiraiya era inegável. Discutir contra ele agora seria acabar com a própria vida. Você não tem nada a temer. Mesmo que o inimigo pareça formidável, eu pessoalmente posso deter seus guerreiros de nível Kage. Isso não afetará sua batalha contra os ninjas do País do Vento. Nesta guerra, seus principais oponentes serão os ninjas do País do Vento. A força deles é insignificante em comparação à nossa.
Se algum de vocês ainda não tem coragem para lutar, talvez devesse renunciar aos seus cargos. O olhar de Jiraiya percorreu os ninjas reunidos. Senhor Jiraiya, o clã Uchiha se voluntária para ser a vanguarda desta guerra. Uchiha Fugaku declarou. Desde que Jiraiya assumiu o controle da vila, ele pôs fim à repressão do clã Uchiha que a administração anterior impunha. Em vez disso, começou a utilizar a força do grupo. Assim, sempre que uma decisão importante era tomada, os Uchiha eram os primeiros a prometer seu apoio. Com o clã Uchiha na liderança, vários outros clãs importantes seguiram o exemplo. No entanto, alguns permaneceram hesitantes. No fundo, eles não queriam ir para a guerra. O inimigo era simplesmente poderoso demais. Um passo em falso pode significar a queda do país do fogo. Jiraiya afirmava que poderia enfrentar todos os Kage inimigos, mas será que isso era realmente verdade? A incerteza nublava suas mentes enquanto se voltavam para Sarutobi Hiruzen, na esperança de que ele pudesse convencer Jiraiya a reconsiderar, para encontrar outra maneira de evitar esta guerra. Capítulo 226. A mente de Hiruzen Sarutobi trabalhava a mil, mas no fim, ele soltou um suspiro. Não adiantava tentar persuadir Jiraiya mais. As circunstâncias já não o permitiam. Metade dos clãs da aldeia já havia declarado apoio a Jiraiya, não apenas por concordância, mas também por causa de sua força avassaladora. Se ele se opusesse abertamente a Jiraiya agora, isso poderia muito bem levar a uma divisão na aldeia, e possivelmente até a uma guerra civil. Num momento tão crítico, Konoha não podia se dar ao luxo de conflitos internos. Se vacilassem agora, o país do fogo estaria condenado. Unir as forças de toda a nação era a única esperança de sobrevivência. Além disso, Hiruzen tinha confiança no poder de Jiraiya. Em um confronto mano a mano contra um oponente com força de nível Kage, Jiraiya não perderia. Na verdade, ele provavelmente poderia terminar tal batalha rapidamente. Isso significava que, na visão de Hiruzen, Jiraiya poderia pelo menos resistir a 3 oponentes de nível Kage. Se ele conseguiria vencer completamente era outra questão. A região dos incêndios ainda tinha uma chance de lutar. Seguiremos a liderança do Lorde Jiraiya, declarou Hiruzen finalmente em tom firme. Com sua posição claramente definida, os chefes de clã que estavam indecisos não tiveram escolha a não ser declarar seu apoio total à batalha que se aproxima. Opor-se a Jiraiya agora era impensável. Aqueles que o fizessem arriscavam a aniquilação de todo seu clã. Com isso, Jiraiya reuniu os líderes para discutir a estratégia para a guerra iminente. De acordo com relatórios de inteligência, sob a liderança dos Kage, o país do vento mobilizou quase toda a sua força ninja, deixando Sunagakure praticamente indefesa. Poderíamos enviar uma unidade de elite para lançar um ataque surpresa a Sunagakure. Se bem sucedido, isso afetaria severamente o moral das forças do país do vento, propôs o chefe do clã Yamanaka. Você não está enxergando o quadro geral, retrucou imediatamente o chefe do clã Nara. Os Kage têm controle total das forças do país do vento. Mesmo que arrasássemos Sunagakure, isso não afetaria a estratégia deles. Os únicos que se importariam seriam os ninjas comuns do país do vento. Os Kage não vão ordenar uma retirada só porque a vila deles foi atacada. O objetivo deles é claro. Eles pretendem usar tudo o que tem contra o país do fogo e nos esmagar em uma batalha direta. Um ataque surpresa a Sunagakure seria inútil. Mesmo que não recuem, atacar a aldeia deles ainda seria um duro golpe para o moral deles, argumentou o chefe do clã Hyuga. Chega. Não vamos desperdiçar recursos com um ataque surpresa a Sunagakure, interrompeu Jiraiya de forma decisiva, não deixando espaço para mais debates. Ele não via sentido em atacar uma aldeia vazia enquanto a verdadeira ameaça se aproximava. O objetivo do inimigo era claro, uma invasão total da Terra do Fogo. Desviar forças para uma operação secundária apenas enfraqueceria suas chances na batalha principal. Embora um ataque bem-sucedido a Sunagakure pudesse abalar o moral do inimigo, perder a batalha principal tornaria tais esforços inúteis. Mesmo que reduzissem Sunagakure a escombros, o inimigo ainda manteria a vantagem se vencesse o confronto decisivo. A única opção viável era concentrar suas forças e derrotar o exército principal do inimigo em combate direto. Felizmente, os Kage estavam receosos de exaurir as forças ninja de sua própria nação e não haviam enviado seus guerreiros locais contra o país do fogo. Se o tivessem feito, as chances de Konoha resistir seriam muito menores. Jiraiya já havia tomado sua decisão. Nessa batalha, independentemente do custo, pelo menos 2 dos oponentes de nível Kage tinham que morrer. Além disso, todas as bestas com cauda implantadas no campo de batalha tinham que ser capturadas. Cada vez que ele absorvia o poder de uma besta com cauda em seu próprio corpo, sua força aumentava drasticamente. E com a ajuda do sistema, ele poderia extrair e integrar o chakra da besta com cauda sem qualquer risco de falha. Nosso plano de batalha principal é simples. Enfrentaremos as forças do país do vento de frente e as esmagaremos em combate aberto. A única estratégia que precisamos discutir agora é como obter vantagem no campo de batalha. Quaisquer outros planos são irrelevantes, declarou Jiraiya. O conselho de guerra rapidamente se dissolveu em discussões acaloradas, refinando as táticas que seriam empregadas. Após quase 1 hora, o plano de batalha foi finalizado. Com a chegada da hora da guerra, os ninjas do País do Fogo se reuniram nos portões da vila. Quase todos os ninjas disponíveis foram convocados de volta à vila, restando apenas uma força mínima para guardar locais essenciais. Originalmente, Jiraiya planejava lançar uma ofensiva contra o País do Vento em 3 dias. Apesar da ausência de defensores de nível Kage, Sunagakure continuava sendo uma grande potência, e sua infraestrutura defensiva era formidável. Atacá-la de frente sem preparação seria custoso. Jiraiya queria mais tempo para se preparar, garantindo perdas mínimas no ataque. Mas a região dos ventos havia feito o primeiro movimento. Sob o comando do Kage, eles optaram por lançar uma invasão em grande escala, renunciando à sua vantagem estratégica em favor de pura agressão. Só isso já disse a Jiraiya tudo o que ele precisava saber. O Tsuchikage e os outros tinham ambições que iam muito além de simplesmente derrotar Konoha. Eles não queriam apenas destruir o País do Fogo, eles também queriam anexar o País do Vento. Para os Kage, os ninjas do País do Vento não passavam de peões descartáveis.
Foi exatamente por isso que Jiraiya se recusou a perder tempo atacando Tsunagakure. Ninguém se importava com o destino de meros peões. Com as forças reunidas, Jiraiya ficou diante deles, proferindo um discurso inspirador para inflamar seu espírito de luta. Então, sem hesitar, ele liderou o exército para fora da aldeia, dirigindo-se diretamente às forças do País do Vento que se aproximavam. Lorde Jiraiya, aconteça o que acontecer, devemos matar pelo menos 2 dos líderes inimigos de nível Kage, disse o chefe do clã Nara gravemente. Se eles não conseguissem eliminar pelo menos 2 dos Kage, mesmo aniquilando todo o exército do País do Vento, isso não garantiria a sobrevivência de Konoha. Enquanto esses inimigos de nível Kage permanecessem vivos, eles poderiam reunir reforços de suas respectivas nações e lançar outra invasão. Konoha ficaria muito enfraquecida pela batalha para resistir a outro ataque em grande escala de 3 nações. No entanto, se eles conseguissem eliminar 2 dos Kage, a situação mudaria drasticamente. O inimigo seria forçado a reconsiderar quaisquer campanhas futuras contra a Terra do Fogo, receoso de sofrer mais perdas. Não se preocupe. Matar 2 oponentes de nível Kage não é problema para mim, respondeu Jiraiya com confiança. Sua missão é garantir que nenhum ninja inimigo escape. Deixe os Kage comigo. Capítulo 227. O inimigo possuía 5 combatentes de nível Kage, o Mizukage, o Raikage, o Tsushikage e 2 Jinchuriki. Contudo, as bestas com caudas seladas dentro desses Jinchuriki não estavam entre as mais fortes. Hiruzen, Sarutobi e Ema conseguiram, pelo menos temporariamente, detê-los, o que significava que os principais oponentes de Jiraiya eram os 3 Kage. O Raikage, o Tsushikage e o Mizukage eram todos mais fortes que o terceiro Kazekage. Quando Jiraiya lutou contra o Kazekage, os ataques e defesas do homem mau o afetaram. Agora, com o poder da 4 caudas totalmente integrado, sua força havia aumentado ainda mais. Uma batalha de 3 contra 1 seria difícil, mas se ele fosse cauteloso, conseguiria. Ao chegar à fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento, Jiraiya deparou-se com as forças que se aproximavam, lideradas pelos 3 Kage. Nenhum dos lados foi surpreendido. Seus batedores já haviam relatado os movimentos do inimigo com antecedência. Reunir tal força e invadir nossas terras. Não é um pouco demais, disse Hiruzen Sarutobi friamente, seu olhar percorrendo o inimigo. Entreguem Jiraiya e poderemos evitar esta guerra, bradou o Raikage. Você sabe exatamente como esta guerra começou, Sarutobi. Não fomos nós que a instigamos, foi a sua Terra do Fogo que provocou o conflito, acrescentou Mizukage. Renda-se Jiraiya, devolva uma cauda e a 4 caudas, e nós nos retiraremos. É claro que suas palavras eram pura enganação. Com os ninjas do País do Vento agora à sua disposição, eles não tinham intenção de recuar. Seu verdadeiro objetivo era semear a discórdia entre Sarutobi e Jiraiya, embora soubessem que as chances de sucesso eram mínimas. Que piada! Você acha que a Terra do Fogo é um lugar onde se pode entrar e sair quando quiser? Já que você pôs os pés aqui, pode muito bem ficar para sempre. Jiraiya deu um passo à frente com o rosto frio. O Raikage e os outros ainda acreditavam que tinham a iniciativa. Que completa tolice! Jiraiya não tinha interesse em perder tempo com palavras. Com os 2 exércitos frente a frente, não havia necessidade de mais discussões, restava apenas a batalha. Eles já haviam preparado um plano de batalha. Era hora de executá-lo. Assim que Jiraiya terminou de falar, sua espada da chama relâmpago já estava desembainhada, avançando em um arco brilhante de relâmpagos e fogo. Liberação da terra, braço de rocha. O Tsushikage reagiu primeiro, invocando um enorme braço de pedra do chão para interceptar a lâmina que se aproximava. O braço de pedra se estilhaçou, dispersando a energia da lâmina, mas Jiraiya já havia desaparecido, recuando em direção a um campo de batalha mais aberto. Nós cuidaremos de Jiraiya. Vocês 2 mantenham Sarutobi ocupado. Não há necessidade de matá-lo, apenas o contenham, ordenou Raikage aos 2 Jinchuriki. No segundo seguinte, seu corpo foi tomado por relâmpagos, formando o manto protetor de sua armadura de liberação de relâmpago. Sem hesitar, ele avançou atrás de Jiraiya, seguido pelo Mizukage e Tsushikage. Eles haviam planejado isso desde o início, 3 contra Jiraiya, deixando Sarutobi para o Jinchuriki. Afinal, Jiraiya era de longe a maior ameaça. Liberação relâmpago, laço. O Raikage, com o corpo envolto em relâmpagos, disparou em direção a Jiraiya a uma velocidade incrível. Liberação de terra, jutsu de rocha leve. O Tsushikage aumentou ainda mais a velocidade do Raikage, fazendo com que ele se tornasse um raio quase imperceptível. Mesmo com sua percepção aguçada, Jiraiya teve dificuldade em acompanhar seus movimentos. Divindade guardiã. Com uma onda de chakra, Jiraiya conjurou um enorme guardião etéreo, cuja forma se solidificou ao seu redor no exato momento em que o Raikage colidiu contra ele. O guardião estremeceu com o impacto, seu chakra oscilando no local onde for atingido. Que tipo de jutsu é esse? Os olhos do Tsushikage se arregalaram em choque. Todos os inimigos anteriores que haviam testemunhado essa técnica pereceram. Essa é uma técnica Uchiha? Murmurou Mizukage franzindo a testa. Não, não é. Ele não possui o Sharingan, e apenas o Sharingan de nível mais alto pode manifestar uma técnica como essa. Nenhum dos Uchiha atuais possui tal habilidade. Essa deve ser uma técnica original criada por Jiraiya, analisou Tsushikage. Sua defesa parece formidável, mas e seu poder ofensivo? Liberação de água, onda de ruptura de água. O Mizukage rapidamente formou selos de mão, liberando um jato de água de alta pressão em direção à divindade guardiã. O guardião de Jiraiya abriu seu guarda-chuva divino, bloqueando o ataque sem esforço. Sem hesitar, Jiraiya invocou mais 2 criaturas, o Gigante do Trovão e o Gigante das Chamas. Seu domínio sobre o poder da 4 caudas lhe concedeu um tesouro adicional, uma cabaça carmesim, cuja superfície transbordava energia incandescente. Então, ele enviou o Gigante do Trovão e o Gigante das Chamas contra o Mizukage e o Tsushikage. Entretanto, ele próprio permanecia em batalha com o Raikage. A sinergia entre os Kages era inegável, particularmente entre o Tsushikage e o Raikage. A coordenação entre eles os tornava uma dupla formidável. Na linha do tempo original, Onoki e o 4º Raikage lutaram juntos contra Madara Uchiha, e o trabalho em equipe deles amplificou consideravelmente sua força. No entanto, Jiraiya tinha seus próprios métodos. Embora suas criações não possuíssem vontade própria, ele havia preparado clones das sombras para controlá-las.
Após entrar no modo sábio, ele criou 2 clones, inserindo-os no Gigante do Trovão e no Gigante das Chamas, respectivamente. Com isso, eles podiam lutar como extensões dele mesmo. Em instantes, o campo de batalha se dividiu, cada Kage forçado a travar seu próprio combate individual. A divindade guardiã ergueu uma mão gigantesca, concentrando o chakra Senjutsu em uma esfera giratória de energia infundida com relâmpagos antes de atacar o Raikage. Contudo, o Raikage, trajando sua armadura relâmpago, não demonstrou nenhum medo. Sem hesitar, ele avançou, mão estendida, relâmpagos emanando da ponta dos dedos. Os 2 ataques colidiram com uma explosão ensurdecedora. O Rasengan se estilhaçou, enviando uma onda de choque pelo campo de batalha. O Raikage foi arremessado para trás, caindo no chão, mas sua armadura relâmpago permaneceu intacta. Ele saiu ileso. Capítulo 228. A armadura de liberação de relâmpago que envolvia o Raikage era uma das técnicas de taijutsu mais formidáveis do mundo ninja. Ela não apenas aumentava drasticamente sua velocidade e poder de ataque, como também lhe proporcionava um nível excepcional de defesa. O terceiro Raikage, em particular, era renomado como o escudo mais forte e a lança mais forte. Na história original, ele lutou sozinho contra 10.000 ninjas de Vagakuri por 3 dias e 3 noites para proteger a retirada de seus companheiros, acabando por perecer de exaustão. Ele também foi quem subjugou a 8 caudas durante seus ataques, chegando a cortar um de seus chifres. Sua destreza em combate era simplesmente extraordinária. Quando o Raikage caiu no chão, o impacto criou uma cratera enorme. No entanto, no instante seguinte, um raio surgiu para cima enquanto ele se impulsionava de volta para o ar. Sua perna direita crepitou com um intenso chakra de relâmpago enquanto ele a brandia para baixo em um chute devastador, semelhante a uma lâmina de puro trovão. Jiraiya, pilotando sua divindade guardiã, cerrou seu punho gigantesco e contra-atacou com um soco poderoso. As 2 forças colidiram, mas após apenas alguns segundos, o Raikage foi novamente arremessado para longe. Embora o Raikage fosse incrivelmente forte, seu poder bruto ainda ficava aquém do poder da divindade guardiã Jiraiya. Diferentemente da divindade do trovão e da divindade da chama, que Jiraiya havia invocado anteriormente, a divindade guardiã estava em um nível completamente diferente. Formada a partir de uma imensa reserva de chakra sábio e ainda mais aprimorada pelo poder de Shukaku, ela superava em muito as outras 2 em força. Enquanto isso, a divindade do trovão e a divindade da chama, controladas pelos clones das sombras de Jiraiya, lutavam contra o Tsuchikage e o Mizukage. Suas formas antissólidas começavam a oscilar, mostrando sinais de instabilidade. Ele ainda está de pé depois de criar uma entidade dessas? Suas reservas de chakra são absurdas, murmurou Tsuchikage para o Mizukage, lançando um olhar fulminante para Jiraiya. Ele havia invocado um enorme golem de pedra para auxiliá-lo na batalha, mas comparado à divindade guardiã de Jiraiya, não era nem de longe tão formidável. Percebendo que o deus do trovão e o deus das chamas não durariam muito mais, Jiraiya sabia que precisava terminar sua batalha com o Raikage rapidamente. Se o Tsuchikage e o Mizukage conseguissem derrotar seus clones, ele seria forçado a uma luta ainda mais difícil. Seu olhar se voltou para o campo de batalha de Hiruzen Sarutobi. A 2 caudas e as 5 caudas haviam se transformado completamente em suas formas de besta com cauda, lançando ataques implacáveis contra Hiruzen. Trabalhando em perfeita sincronia com Ema, Hiruzen conseguiu se manter firme, mas ao contrário de Jiraiya, ele não podia simplesmente destruir as bijudamas que se aproximavam. Em vez disso, ele teve que se esquivar delas, o que resultou no tremor das montanhas ao redor sob o bombardeio implacável. Felizmente, os ninjas dos países do fogo e do vento já estavam envolvidos em um combate caótico, impedindo que as bestas com cauda usassem livremente suas técnicas mais devastadoras. Se o fizessem, o campo de batalha estaria repleto de cadáveres das forças de Konoha. Jutsu de invocação. Jiraiya formou um selo e invocou Fukazaku e Shima. Fukazaku-sama, Shima-sama, preciso que vocês executem o cântico da ilusão demoníaca. Confronto com o sapo instruiu ele em tom firme. Entendido, garoto Jiraiya, respondeu Fukazaku com um aceno de cabeça. Os 2 sapos anciãos bateram palmas e logo em seguida, um coachar profundo e ressonante ecoou pelo campo de batalha. Ao mesmo tempo, um som semelhante emanou do estômago de Jiraiya. As ondas sonoras sobrepostas se fundiram em um ataque sônico avassalador direcionado ao Raikage. Embora sua armadura de liberação de relâmpago lhe conferisse uma defesa imensa, ela oferecia pouca resistência contra Genjutsu. Assim que o cântico sinistro chegou aos seus ouvidos, o corpo do Raikage congelou no lugar. Sua consciência foi arrastada para um mundo ilusório onde 4 sapos de pedra gigantes o cercavam, cada um brandindo uma espada apontada para o seu peito. Como Genjutsu atacava a mente e o Raikage não possuía defesa real contra tais técnicas, a ilusão penetrou facilmente sua vontade. Seu corpo real tremia violentamente, sua expressão contorcendo-se em agonia. Droga! O Raikage está preso em um Genjutsu. Mizukage, me cubra! Gritou Tsuchikage alarmado. Compreendendo a urgência da situação, a Mizukage lançou imediatamente seu contra-ataque. Água jorrou de sua boca, formando um dragão gigantesco que se enrolou em torno da divindade das chamas de Jiraiya, imobilizando-a. O choque entre fogo e água criou uma explosão de vapor, reduzindo rapidamente o tamanho do dragão de água à medida que evaporava. No entanto, devido ao seu imenso volume, não se dissipou instantaneamente e conseguiu conter momentaneamente os movimentos da divindade da chama. Entretanto, o Tsuchikage aproveitou a brecha e voou em direção ao Raikage e Jiraiya. Liberar. Ele rapidamente executou selos de mão antes de golpear com a palma da mão nas costas do Raikage. Na história original, o Raikage havia caído sob o Genjutsu de Uchiha Madara, sendo libertado apenas por Onoki. Agora, o antigo Tsuchikage estava tentando a mesma tática contra a ilusão de Jiraiya. A ilusão demoníaca. Cântico do confronto com os sapos era um dos genjutsus mais avançados do Monte Myoboku, criado pelo próprio grande sábio dos sapos.
Seu poder excedia em muito das ilusões do clã Uchiha. Além disso, Jiraiya possuía uma imensa reserva de chakra sábio para alimentá-la, tornando-a ainda mais potente e duradoura. Mesmo com a intervenção de Onoki, o Raikage mal mostrou sinais de se libertar. Seu corpo ainda estava paralisado dentro do reino ilusório, onde as espadas dos sapos de pedra já o haviam empalado. Contudo, sua alma permanecia presa ao seu corpo. Ele ainda não havia sucumbido ao domínio final da ilusão. Enquanto Onoki se esforçava desesperadamente para quebrar o Genjutsu, a expressão de Jiraiya tornou-se sombria. Sem hesitar, ele começou a formar selos de mão a uma velocidade alarmante. Selo do Ceifador da Morte. Jiraiya nunca havia usado essa técnica proibida antes, mas agora era a oportunidade perfeita. Com o Raikage preso em Genjutsu, invocar o Shinigami para extrair sua alma era a maneira mais eficiente de terminar a batalha. Ao completar o selo final, uma força sinistra irrompeu de seu corpo. O próprio tecido do espaço atrás dele se rasgou, revelando uma figura fantasmagórica com cabelos brancos selvagens, chifres carmesins e uma tez sinistra, de cor azul arroxeada. O deus da morte empunhava uma adaga serrilhada em uma das mãos e um rosário na outra. Que jutsu é esse? Os olhos de Onoki se arregalaram em horror enquanto uma sensação avassaladora de pavor o invadia. Suor frio escorria por sua testa enrugada enquanto ele encarava a entidade monstruosa que Jiraiya havia invocado. Jiraiya, pare. Essa técnica exige sua alma como sacrifício, gritou Fukazaku alarmado. A voz de Shima ecoava sua preocupação. Se você prosseguir com isso, não sobreviverá. Mas o olhar de Jiraiya permaneceu firme. A batalha havia chegado ao seu ápice, e ele estava pronto para fazer o que fosse preciso para terminá-la. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!